A paz do Senhor, professores da EBD, sejam bem-vindos a mais um EBD Síntese Podcast, hoje com o Momento Pedagógico. E comigo, a nossa querida irmã Rosirene, a paz do Senhor. A paz do Senhor, queridos, que o Senhor possa nos ajudar. Deus abençoe cada um de vocês e vamos ao nosso comentário de hoje. Isso mesmo, e hoje a gente vem com a lição de número 8, que vai falar sobre uma lição de humildade. Então, para a gente iniciar, aí você, professor, vamos ver quais são, né, os objetivos para essa lição, irmã Roserene. O objetivo da lição, ela fala sobre abordar o exemplo prático e histórico da humildade dado por Cristo. O segundo objetivo é correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E depois, o terceiro objetivo é promover o contraste entre a humildade e a ostentação. Isso. E aí, dentro desses objetivos, como vocês já sabem, vem, né, o comentário aí de toda a lição. Mais uma reflexão, e essa lição, eu penso que ela nos convida à prática. Todas as lições devem, né, mudar a nossa prática, o nosso modo de viver, para parecermos mais com Cristo. Mas essa, ela vem exatamente para nos lembrar disso, né? Então, é uma lição prática, no sentido assim, traz muito, trazendo inicialmente, inclusive, esse exemplo, o maior exemplo, né, que nós temos, que é o próprio Cristo. Então, eu penso que você já poderia começar a aula, né, perguntando aos alunos. Quando é que eles lembram que foi o último ato de humildade deles, né? Quando, assim, quando eles buscam lá na memória. E esse exemplo, ele é um reflexo do caráter, né, dele parecido com Cristo, ou, né, foi mais para agradar, né? Então, trazer essa reflexão, porque às vezes a gente está tão focado em nós mesmos que justamente esquecemos, né, de viver essa humildade. Então, só pensando um pouco, e aí você pode trazer na sua introdução essa pergunta, quando lançar aí o tema da lição, tá? Irmã Rosirene, qual a dinâmica, né, a sugestão, a orientação pedagógica que a senhora traz para os professores nessa lição? Pois é. Então, vejamos, a lição, a palavra-chave da lição é sobre humildade. E eu acho que uma forma de abordar a humildade, né, com os nossos alunos, além desse chamamento à realidade da prática da humildade, é importante que a gente tenha também a distinção, ou seja, a consciência, né, o aluno tem a consciência do que é humildade e o que é simplicidade. Né? A lição ela trata muito sobre a humildade e a ostentação. Mas eu trago também, eu acho muito válido que o aluno ele tenha essa consciência, né? Que é exatamente um dos objetivos, trazer a consciência ao aluno do que é humildade e o que é simplicidade, porque nem sempre todas as pessoas que são simples são pessoas humildes, assim como nem sempre todos que são humildes são simples, né? Então, assim, esse contraste, simplicidade, humildade, ostentação, tudo isso é importante que o aluno tenha essa consciência, né? Isso mesmo, e essa reflexão, né, essa consciência, trazer isso à tona é importante porque ela está justamente atrelado ao serviço em tudo aquilo que nós fazemos, né? Seja na igreja, seja na nossa casa, seja no trabalho. Então, ele vai estar relacionado a tudo isso. E aí, a nossa lição, né, ela não traz com essa palavra, né? Ela vai só mencionar, mas eu vou trazer aqui para vocês uma pequena autoavaliação, né? Do que a gente pode pensar, você pode aí levar para os seus alunos. Não necessariamente você precisa levar do jeito que eu fiz, né? E nem com as mesmas perguntas. Você conhecendo a realidade da sua igreja, você pode fazer uma adaptação, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. A sugestão que eu trago é exatamente essa, de fazer essa.
autoavaliação, né? Olhar para si. A lição traz como esse autoconhecimento. Então, eu me autoconhecer. Então, tem a mesma relação. Aí eu não trago a ostentação, mas trago o orgulho. Porque ele está intrinsecamente relacionado com a humildade. Porque a falta de humildade revela um orgulho em meu coração. E aí, como dica para você, professor, tem um livro, né, muito bom. Ele é pequenininho, mas um valor precioso e de uma reflexão preciosa que é do orgulho à humildade. E ele vai trazer aqui, eu trago apenas um recorte, né, mas ele traz uma expansão, né, bem mais vasta dessa relação, né, dessa manifestação do orgulho e da humildade. Então, alguém que demonstra essa falta de gratidão constante, né, que é iracundo, então, ela está mostrando uma manifestação do seu orgulho, né, enquanto que aquela que reconhece o caráter de Deus, né, que ele é soberano, então que confia nele revela essa manifestação em seu coração de humildade, né? E aí vem não só isso, mas algumas questões, né? O falar muito. Quando eu falo muito, significa que eu estou muito centrada em mim mesma, mas a gente precisa parar para ouvir o outro, né? Porque até o próprio livro vai trazer vai fazer essa colocação de que muitas das vezes as pessoas que falam muito é porque ela justamente tudo que ela fala, ela considera que é mais importante do que o outro tem a falar. Então, é uma autorreflexão, né, dessa relação de humildade. Então, assim como eu tenho algo importante que eu considero importante para falar, para ensinar, o outro, né, ele também pode ter em uma outra visão, usando outro termo, outras palavras, mas ele pode apresentar isso, né? E não só isso, aí vem a questão da dificuldade de perdão. E aí, nesse próprio texto, né, no exemplo, a gente vê isso, né, que Cristo ele não faz a distinção de pessoas, né, daqueles que, dos discípulos que eram mais próximos. Então, não tem isso, ele trata todos da mesma forma, né? E aí vem também a questão de buscar, né, que nós vivemos isso, né? A síndrome aí de Adão e Eva. Essa constância de querer sermos independentes, de querer ter o controle, né? Querer ter o conhecimento de tudo, querer saber tudo, querer fazer tudo, quando na verdade, precisamos ser pacientes, né? Graciosos, gentios. Então, são essas relações. Então, é só uma autoavaliação que eu proponho, tá? Para essa lição que entraria nesse tópico, né, de autoconhecimento. E aí você pode fazer, até trazendo essa questão, dessa reflexão, né, desse momento, qual foi o meu último ato de serviço, de humildade? E aí, dentro disso, trazer essa autoanálise, né? Pensar como que eu tenho realmente feito isso, em humildade ou em algo que é justamente como a lição traz para ostentar no sentido de aparecer, no sentido de me colocar acima do outro, ou mesmo de uma competição, né, com a outra pessoa. Ah, eu vou dar aula, eu tenho que trazer várias ferramentas, eu tenho que trazer o melhor material, porque eu preciso, né, está acima do outro, ou competindo ali com quem também traz, né? Então, traz muito essa ideia, seria essa as nossas sugestões para essa aula. Irmã Rosilene, suas considerações? Muito boa essa autoavaliação, né? Importante. E aí, dentro desse completando aí, eu achei muito válido, né? Essa questão, o professor pode trazer também em sala de aula e discutir com os alunos a sinopse do terceiro tópico da lição, né? Onde diz que a humildade, ela não compete, ela coopera. Né? A humildade, ela não busca notoriedade, ela busca o servir. E a humildade, ela não obriga, mas ela convida, né? Então, tudo que nós viemos fazer, seja com a humildade, o serviço, o exemplo, o acolhimento,
tudo isso na prática do dia a dia, isso nos vai levar a cada vez pessoas como Deus quer que sejamos, né? Imitadores de Cristo, né? Porque Cristo, ele nos ensina maravilhosamente sobre a verdadeira humildade. E o exemplo dele na lição, né, quando ele dá aquele exemplo para os discípulos, ele quis mostrar o serviço, né, a humildade, como é que nós devemos imitá-lo. Que o Senhor abençoe e instrua todos os nossos professores, aqueles que irão estudar esta lição. Amém. Exatamente. Nessa é a chave, a irmã Rosirene conseguiu fechar bem essa lição que é todos nós, de alguma forma, conhecemos essa história, né? A não ser que tenha um visitante aí na sua igreja, um recém-convertido, a depender, né? Que esteja visitando a igreja, enfim. Mas todos conhecemos de alguma forma essa história, já ouvimos, então. O contexto é importante, né? Trazer à tona o primeiro tópico, tudo aquilo que a lição traz, até como subsídio extra, né? Um auxílio bíblico-teológico, bibliológico. Então, esses auxílios são excelentes. Mas para você, professor, né? Eu penso que, e é a ideia, e aí vem até a verdade prática, né? Que é essa submissão. É isso, é a gente trazer essa palavra, trazer essa verdade bíblica de forma prática, a vivermos. Por quê? Ela vai exatamente de encontro ao nosso eu, né? Ela vai confrontar esse eu e precisa confrontar esse eu. Então, trazer essa praticidade da palavra para minha prática, para minha vida diária, comum, para o meu dia a dia, no meu trabalho, onde quer que seja, esse é o nosso maior desafio como professores, né? Então, você trazer esse contexto da história, mas trazendo a aplicabilidade, né? De como Jesus ali se coloca de fato e de verdade como alguém submisso e entregue àquele serviço. Tá? Então, é isso. Esperamos ter contribuído com a sua aula, professor. Desejamos um excelente domingo, uma excelente aula e que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Desejamos a todos, né, a paz do Senhor.